Criado a partir do Decreto 8.373 de 2014, o E-Social é uma plataforma digital que tem como objetivo unificar e consolidar as informações da folha de pagamento. Por meio desse sistema, os empregadores estão obrigados a comunicar ao governo federal informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, aviso prévio, dentre outros. O E-Social entrou em vigor em 2018. Na administração pública, o prazo para que a transmissão dessas informações seja feito é 2020. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais os desafios da implementação do E-Social no setor público, o que precisa ser ajustado e quais as penalidades do não cumprimento. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a advogada trabalhista, Cândida Machado, e o auditor fiscal da Receita Federal, Alex Mendonça. Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, também conhecido como E-Social. O nome é grande e parece complexo, mas o objetivo é justamente o contrário: unificar e simplificar as informações que todas as empresas públicas ou privadas, pequenas ou grandes, são obrigadas a enviar periodicamente sobre seus empregados e terceirizados ao governo federal. O que mudou com o E-Social e qual é a realidade hoje? Assim, quais são os desafios que a gente tem para o futuro? Então, o E-Social, ele se pensou no E-Social como um grande sistema, né, de escrituração digital das informações afetas às relações de trabalho. Então o E-Social ele começa com uma nova escrituração. Só que uma nova escrituração que congrega 3 partes das obrigações que todas as empresas ou contribuintes devem arcar, muito relevantes e todas pertinentes às relações de trabalho, no sentido mais amplo, que são as obrigações trabalhistas, as obrigações previdenciárias e obrigações tributárias. Todas que se referirem necessariamente à relação de trabalho, seja no sentido das relações privadas, como também das relações públicas. Começa o E-Social, apesar de o decreto de formatação começar em 2014, ele iniciou praticamente em 2018, mas isso em ser implementado em produção, porque a sua concepção ela vem bem antes de 2014. Talvez inicialmente pensando em se criar uma folha de pagamento digital. E daí a coisa cresceu muito, se desenvolveu bastante, porque se percebeu a relevância de se aumentar essa quantidade de informações para que pudesse serem assegurados determinados direitos, principalmente previdenciários, trabalhistas e tributários. O que muda na prática para o trabalhador fazendo parte, estando integrado a esse E-Social? Muda principalmente a qualidade das informações. A qualidade das informações muda completamente. As relações de trabalho elas eram prestadas pelas empresas, de uma forma geral, enviadas para o Estado de forma muito separada e muitas vezes repetida. E, eventualmente, podiam ser conflitantes. Então, as informações sociais que migravam para um banco de dados do Estado e que, por exemplo, eram lidas pelo INSS para se conceder o benefício, como as informações que constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais, do CNIS, que é o cadastro necessário para conceder o benefício previdenciário, muitas vezes eram informações conflitantes. Então, a concessão do benefício, ela tinha vários problemas. E a gente tem um outro fator também, que muitas vezes, se você tinha algum empregador que ele era muito antigo, faliu, ou se esse trabalhador perdeu a carteira, muitas vezes esses dados ficavam perdidos, né, Alex? Exatamente. No momento em que você entra isso de uma maneira unificada, em uma única plataforma, o próprio trabalhador passa a ter uma proteção maior, porque a gente está falando de todo o histórico de vida dele, que a gente não vai passar a ter mais somente relação de início e final de emprego, né? A gente passa a ter tudo ali, toda a parte de SST, a gente passa a ter salário, retenção, tudo centralizado. Exatamente. A guarda da informação passa a ficar nas mãos do Estado. Antigamente estava nas mãos de cada empresa e o contribuinte ou o segurado, coitado, ele tinha que guardar os seus documentos. Para em um momento de 30, 35 anos depois,
quando for requerer o benefício, ter que apresentar esses documentos fazendo prova de toda a sua vida laboral. Agora, o setor privado já ingressou no e-social, quer dizer, hoje as empresas privadas já têm essa obrigação e já desenvolveram seus sistemas, estão agregando as informações dos trabalhadores lá. Em 2020, começa a migração de todas as informações dos funcionários públicos, né? Então, o que representa isso em termos de sistema e de complexificação, acho, de quantitativo, né, de informações que vão estar nessa plataforma? A mudança é bastante grande, porque na iniciativa privada nós temos basicamente trabalhadores vinculados a um regime de proteção, que é o regime geral da Previdência Social. Então nós temos trabalhadores empregados, temos trabalhadores avulsos, temos contribuintes individuais, autônomos, né, segurados especiais, temos empregados domésticos, quer dizer, todos aqueles que laboram, né, na iniciativa privada. Quando vêm os órgãos públicos, que começam em janeiro do ano que vem, né, pela resolução do Comitê Diretivo do E-Social número 2, alterada pela a número 5 no final do ano passado, os órgãos públicos começam e o desafio aumenta, porque cada órgão público pode eventualmente conter pessoas que ali trabalham contratadas pela CLT ou via regime estatutário. Então, nós teremos regimes de contratação distintos e teremos regimes de proteção previdenciário distintos, que são coisas diferentes. Às vezes a pessoa foi contratada pelo regime estatutário, mas também é protegido pelo regime geral da Previdência Social. Né? Então, e aquele que é contratado pelo regime da CLT é protegido pelo regime geral. Então, no órgão público, nós temos agentes públicos que podem estar vinculados ao regime geral da Previdência, que hoje é gerido pelo INSS, e regime próprio de previdência, gerido por cada ente. Então nós temos, imaginem, uma complexidade grande, porque cada ente, nós estamos falando de 5.570 municípios, nós estamos falando de todos os estados e nós estamos falando de todos os órgãos da União. Agora, já existe um grupo que está testando o ingresso nessa plataforma, e aí você tem alguns estados participando disso. Sim, alguns estados e municípios estão participando desse grupo que está desenvolvendo o layout das informações, como devem ser entregues, inclusive o manual. Quer dizer, é um ponto importantíssimo, porque é a definição de como a informação tem que ser enviada. E isso precisa ser elaborado com bastante calma, bastante parcimônia e com essa participação plural, o máximo possível, para que a gente possa contemplar todas as peculiaridades. Porque, como eu falei, nós temos muitos entes que vão participar e vão começar a enviar suas informações. Cada ente com autonomia para legislar. Né? Esse é a grande complexidade que se inicia com os órgãos públicos. Porque até então todos estão na iniciativa privada, sendo regidos pela mesma legislação. Agora as coisas mudam. E os órgãos públicos vão ter que se preparar para isso. E a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Cândida Machado e Alex Mendonça. Além de padronizar e simplificar dados referentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias de uma empresa, o E-Social também garante maior segurança jurídica e a redução do tempo que se leva prestando informações à fiscalização. No bloco anterior, nós falávamos do ingresso dos órgãos públicos no E-Social e a complexidade que isso representa. Agora, começa esse processo de migração de dados em janeiro de 2020 e o que precisa ser feito antes para se preparar para essa adesão ao E-Social? Acho que o primeiro passo é que cada servidor, cada agente público vinculado a um órgão público faça a sua pré-qualificação cadastral. Quer dizer, é o momento em que ele deve verificar se seus dados cadastrais estão compatíveis com os dados cadastrais existentes nos bancos de dados públicos, né, oficiais, principalmente o da Receita Federal e o do INSS. Então, no próprio portal do E-Social, existe uma opção à esquerda, no lado inferior da tela, onde tem a opção pré-qualificação cadastral. Então, nesse link, cada servidor pode fazer a sua consulta. E aí é algo que o órgão público pode
pedir para todos os seus servidores, né, que verifiquem se existe algum problema. Às vezes a pessoa se casa, não altera o nome de casado, mas não muda a documentação, isso pode dar conflitos. Então, coisas simples que são extremamente necessárias, porque quando começar a enviar os dados cadastrais no ano que vem, de cada ente e dos seus servidores, essa fase já vai estar ultrapassada, que foi uma fase que levou um tempo na iniciativa privada. Porque a gente tem um dificultador, dependendo de qual for o tipo de erro cadastral que esse trabalhador encontra, né, Alex? Ele nem sempre ele vai conseguir resolver via telefone ou via internet. Então, o fato de ele ter que se deslocar ao órgão para que ele faça o ajuste, isso por si já toma um tempo. Exatamente. E ele tem que fazer, quer dizer, o próprio cidadão tem que fazer aquela mudança. Né? Cada ente vê o que achar melhor, não é? Sim. Na iniciativa privada, muitas vezes, a própria empresa faz isso e ajuda os seus trabalhadores, né? No órgão público, muitas vezes o órgão público ele pode pedir, inicialmente, para os seus próprios servidores verificarem, não é, se seus dados estão ok. Não é? E qualquer problema, comunica ao órgão público, o setor de pessoal, e o setor de pessoal ajuda na correção. Então, isso cada ente define e é livre para decidir da forma que achar melhor. Agora, o senhor falou de alguns manuais que estão sendo desenvolvidos ainda e que isso, na verdade, está sendo feito para e passo ao próprio movimento de adesão ao sistema. Quando já tem alguma previsão de quando esses manuais vão começar a ser disponibilizados para que possa se desenvolver essa interface ou reorganizar as informações que cada um desses entes públicos tem? A ideia é que ele seja divulgado o mais rápido possível. O que já existe, e aí é o segundo momento que os entes públicos devem se preocupar, né? Quer dizer, feita essa pré-qualificação cadastral, olhar principalmente a documentação do E-Social disponível no portal e, em especial, para os órgãos públicos, a nota de documentação evolutiva número 2, que foi publicada no ano passado, acho que em julho de 2018, salvo engano, e que é o ponto mais atual que nós temos, onde foi ali definido todas as alterações que ainda serão implementadas no layout do E-Social, que está hoje em produção, para começar a incluir as peculiaridades dos órgãos públicos. Então, o foco do órgão público é olhar essa nota, essa NDE 02, e ver se ali ela tem condições de cumprir, se não tem, é o momento de entrar em contato com os órgãos consorciados para procurar participar também da elaboração e da construção dos layouts, participar da elaboração e construção dos manuais, né, que são feitos a partir desses layouts, exatamente para que o sistema possa ser implementado de forma que todos os órgãos, todos os entes tenham condições de cumprir. E aí tem um ponto importante também, que são as informações sobre segurança do trabalho, né? Quer dizer, as informações de saúde desses trabalhadores. O que muda nessa dinâmica e que tem que também constar e ser enviado para o E-Social? A segurança e saúde do trabalho, na questão do órgão público, ela tem uma peculiaridade, né, interessante. Porque como o órgão público pode ter parcela do seu pessoal vinculado no regime geral e parcela vinculada no regime próprio, dependendo desse público, o cumprimento desses eventos de saúde e segurança do trabalho é diferente, né? Atualmente, até no próprio manual, que foi publicado em janeiro desse ano, o manual que já está em produção, de orientação do E-Social, ele já contempla itens específicos tratando exatamente do envio dos eventos de SST para o órgão público. Então, assim, aconselho a todos a leitura, né, do manual como está em produção, apesar de ele não estar contemplando aquelas evoluções da NDE 02, mas ele explica direitinho como que se deve verificar essas mudanças específicas. Porque, por exemplo, os trabalhadores do regime geral da Previdência, esses terão que enviar praticamente todos os eventos de SST. Quer dizer, para eles, todos os eventos de SST serão enviados. Agora, todos os agentes públicos vinculados ao regime próprio Previdência não têm evento de SST algum. Não é? Então, se o órgão público tem os dois, ele vai ter que enviar, certamente, eventos de SST. E talvez, não em cada evento, não com todas as informações. Então, ele vai ter que analisar caso a caso, conforme o próprio manual, ele destaca direitinho quais são as peculiaridades, o que ele deve enviar ou não. Por isso que é um ponto importante. Primeiro passo, pré-qualificação cadastral. Segundo passo, NDE 02 combinada com o manual de orientação que está em produção, né, para poder verificar a dimensão
já do que ele deve esperar. E, eventualmente, até trabalhar algumas resoluções internas, quer dizer, a Perfeitamente. metodologia de trabalho, de disponibilização das informações e a forma disso vai ter que mudar também. Completamente. Eu acho que nesse ponto a doutora Cândida pode falar sobre isso, né? É importante a gente ter em mente que o órgão gestor trata o órgão público como se um contribuinte fosse, né? E nesse aspecto, a gente vai ter que ter em mente que essas adequações, elas vão ter que ser feitas, principalmente para aqueles municípios ou para aqueles órgãos que têm um regime misto, como a gente chama, né? Que é o geral junto com o próprio. Então, eles já têm que estar atentos a todas essas normas, porque se a gente pega as normas de SST, elas remontam na década de 70, vieram sendo atualizadas e inclusive já estão sendo revisadas para atender o próprio social, mas elas precisam ter um cumprimento mínimo. Por exemplo, às vezes você tem um órgão público que faz folha de pagamento, né, de forma bem separada. Então, os empregados, ou todos aqueles que são contratados pela CLT, e tem uma folha de pagamento, é um setor. Né? E todos os trabalhadores que prestam serviços eventuais, são os autônomos, que eventualmente o órgão público contrata para tratar de alguns aspectos, é um outro setor distinto e uma folha distinta. Às vezes nem é folha, se fala muito, vamos pagar por RPA, e não percebe que na realidade é uma folha de pagamento. Né? Aí a pergunta, mas esses trabalhadores todos têm que ser enviados? Sim, todos têm. Mas todos têm que ser enviados na folha? Todos têm que ser enviados em folha. E o evento é um só. Então, quer dizer, esses dois setores distintos vão ter que passar a se conversar muito bem. Ou, de repente, se juntar para ficar apenas um. Então, na realidade, o que o E-Social acaba precisando para que as informações serem enviadas a contento é uma reestruturação interna. Não só das empresas privadas, que isso já é um fato, já está acontecendo, mas nos órgãos públicos, no Estado. Né? E nós, inclusive, nos órgãos que estamos elaborando, também estamos tendo que pensar como nós vamos ficar, exatamente para poder ler essas informações no futuro e tratá-las. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Evento realizado na LERJ apresentou os impactos do E-Social na administração pública. Na entrevista a seguir, gestores de prefeituras falam sobre os desafios de aderir à plataforma. Vamos ver. O E-Social é algo que vai mudar todas as vidas, né? Principalmente de um órgão público que trabalha com um regime próprio, com as legislações próprias, e assim, é uma mudança bem radical que a gente tem que... É uma inovação para o mundo público, né? E que vai trazer agregar bastante conhecimento para a área de RH, né? Participar de um evento desse, ele traz conhecimento, ele traz uma expertise muito maior dentro da área de E-Social, né? Da área de gestão de pessoas, né? Por um lado, a gente faz o envio dessas informações por vários mecanismos e agora a gente vai fazer por um só que com uma riqueza de detalhes bem maior, né? As atualizações cadastrais, tem muitas coisas que a gente não tem nos campos dos cadastros, essa situação de dependente, é uma riqueza de informação maior, uma transparência bem maior, né? São coisas que a gente vai adaptar durante esse tempo, desse um ano, para conseguir. A gente está falando o tempo todo aqui sobre um ano, falta um ano, só que o ano passa voando quando a gente precisa olhar também dentro dos órgãos públicos o que precisa ser feito, ser ajustado e tal. Para os municípios, qual a sua sugestão em relação a buscar fontes de informação, quem eles devem procurar também para poder mergulhar e saber se o que eles estão fazendo pode se ajustar às necessidades do E-Social? Sim, eu acho que uma boa alternativa para os municípios, principalmente os municípios pequenos, né, e às vezes mais distantes do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, quer dizer, mas a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro é procurar o Tribunal de Contas. Acho que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pode ajudar muito, contribuir muito para criar uma linha principalmente um alinhamento de informações entre todos os municípios. Então, as dúvidas, dificuldades, elas podem ser sempre levadas ao Tribunal de Contas, porque
Normalmente, os entes, e nós, inclusive, na Receita Federal, nós já proferimos palestras exatamente na Escola de Contas aqui do Rio de Janeiro. E temos contato com o Tribunal de Contas. E eu acho que uma instituição importantíssima, um parceiro extremamente importante e relevante aqui no Rio de Janeiro para disseminar essas informações para os municípios, para o próprio estado do Rio, né, para o próprio município do Rio de Janeiro, para que a gente possa todos caminharem juntos e até mesmo analisar as peculiaridades cariocas, né, aqui e eventualmente fazer alguns ajustes nos layouts. Quais são as consequências para os municípios deles não prestarem as informações corretamente ao E-Social? Esse é um ponto bastante importante, porque na realidade, o que acontece? A ideia do E-Social não foi criar uma legislação nova. O E-Social não é uma nova obrigação a ser cumprida. Na realidade, o E-Social ele é um novo canal para se viabilizar o cumprimento de obrigações já existentes. Então, o não envio de informações ao E-Social é o descumprimento de uma obrigação que já existia. As sanções são aquelas que já existiam. Sanções trabalhistas e sanções tributárias. Quer dizer, no caso de um descumprimento de obrigação acessória tributária, é um auto de infração. Então, nós temos sanções especificamente no campo da Receita Federal, por exemplo, por descumprimento ou envio incorreto da EFD-REINF, que é um E-Social específico, mas só voltado para informações da tributação das contribuições substitutivas, que não incidem sobre folha de pagamento. E também para a não entrega da DCTF, que vai ser o programa que vai receber as informações do E-Social e da FD-REINF e vai gerar a guia, o DARF, para o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, o que deve ser observado é cada obrigação que hoje já existe, que sempre existiu, nessas legislações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, agora elas serão informadas por eventos específicos. Mas tem uma velocidade muito maior aí também dessas informações serem vistas por quem está fiscalizando, né? Sem sombra de dúvidas, né? Agora, o perfil, inclusive, da fiscalização, ele provavelmente vai mudar, não é? Provavelmente, e aí, entrando na área trabalhista, a fiscalização do trabalho vai ter um perfil completamente distinto, porque as informações estarão todas sendo enviadas, é uma declaração nova. No caso da contribuição previdenciária, também, porque é um novo perfil, porque agora nós teremos, eventualmente, malha previdenciária. Não é? E até então existia malha de outros tributos, agora nós vamos ter também da contribuição previdenciária. Então, uma nova forma de pensar. Claro que o Estado ele não está com o desejo de autuar ninguém, não é esse o objetivo, pelo contrário. A obrigação tributária acessória ela existe para viabilizar o cumprimento, normalmente, da obrigação tributária principal, que é pagar tributo. Então, o objetivo maior é que o contribuinte, aí no caso todos os órgãos públicos como contribuinte, que eles encaminhem para essas informações. Então, nós sabemos que é uma mudança de paradigma, sabemos que é uma nova sistemática completamente diferente, distinta. Então, o objetivo não é, não enviou no prazo, será multado. Não, nós vamos observar a realidade de cada ente, vamos verificar as dificuldades. Isso já aconteceu na iniciativa privada também, não é? E agora no órgão público também. Agora, no processo todo de revisão e de reforma da Previdência, tudo isso também vai sofrer mudanças, mas vai alterar também esses limites de data, a data para a entrada dos órgãos públicos? Isso provavelmente o comitê gestor, o comitê diretivo do E-Social é que vai analisar qual é a situação melhor, né? Até para pensar estrategicamente qual é a melhor forma de se implementar isso. Porque inclusive, nós temos uma PEC e uma proposta inicial, né? Sim, exatamente. Muito debate vai acontecer. Então, até se apurar o texto final e desse texto final a gente conseguir visualizar quais são os impactos no sistema, vai ser só esse momento em que o comitê vai se organizar, vai se reunir, vai verificar como fica, dá para cumprir o calendário, vamos ter que fazer alguns ajustes. Então, acho que essa é algo que vai ter que ser analisado com mais calma mais adiante. Mas no momento a posição não vai mudar data nenhuma por enquanto. Sim, então precisa começar a fazer toda essa revisão. Isso. Até porque você vai ter prazo, né? Então, aquele gestor público precisa ter em mente que da mesma forma que as empresas privadas tiveram um calendário para que elas fizessem a transmissão, também o gestor público vai ter prazos que serão fixados, né, Alex? Sim.
E se eles não transmitirem dentro daqueles prazos que forem fixados, muito embora a gente só tenha o primeiro prazo, que vai ser janeiro, mas a gente sabe que ao longo desse ano a gente vai ter ainda um calendário que ainda vai fixar. É importante que esse gestor entenda que ele passa a ter prazo para ele prestar todo esse lote comunicativo, como bem o Alex falou. E se ele não prestar, ele deixa de cumprir a obrigação. Então isso pode gerar consequências para ele, inclusive de ele perder uma certidão. E a gente sabe que isso traz como um reflexo para ele não conseguir ter repasse de verbas que ele já conta no início do ano quando faz planejamento orçamentário. Então é muito importante que ele entenda que essa situação ela não está tão longe. À medida em que ele pode ir fazendo um planejamento, já mapeando, né, Alex, como é que está a situação dele hoje, se o software dele já, qual é o nível de análise que esse software dele precisa ainda fazer uma modificação ou não, como está a folha de pagamento dele hoje, quais são aquelas informações que a gente já sabe que vão ser solicitadas, independente de quem seja o perfil desse ente empregador, seja ele público ou seja ele privado. É importante que ele entenda que esse é o momento, ou até um pouco atrasado, de fazer o planejamento e de a gente começar a falar sobre isso. Até porque a gente não pode misturar o órgão público, a empresa pública, né, Alex? E a sociedade de economia mista. Isso talvez seja interessante a gente ressaltar. Nós estamos falando de órgão público, mas o órgão público, normalmente, em regra, nós estamos falando de pessoas jurídicas de direito público. E aí, uma dica que até a própria resolução ela deixou. Né? Quem está no órgão, quem é considerado órgão público está nesse quarto grupo e vai começar ano que vem. Não é? Como a gente pode separar? Vamos consultar a resolução, número 2, e ela diz que quem está no quarto grupo são aqueles que estão no anexo 5 da Instrução Normativa da Receita Federal 1634. Essa instrução normativa já foi atualizada, tem uma nova instrução, mas é a instrução normativa que trata do CNPJ, mas o anexo 4, o anexo 5, ele pode ser consultado, vale a pena. E lá o primeiro grupo fala exatamente de quem são os órgãos públicos. Ele traz a natureza jurídica de todos eles. E aí, se reparar, a empresa pública e sociedade de economia mista não está ali. Por quê? Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. São empresas, são entidades empresariais, estão no segundo grupo ou no terceiro. Então, tem que ser verificado isso. O quarto grupo começa ano que vem, são normalmente pessoas jurídicas de direito público, né? Então, órgãos públicos, autarquias públicas, fundações de direito público, né? Existem algumas consórcio público de natureza pública, tem consórcio público de natureza privada, mas são situações peculiares que vale a pena se consultar direitinho, consultar a instrução para ver se de fato em qual grupo está. Porque às vezes a pessoa pensa que está no grupo 4 e na realidade deveria já ter começado esse ano. A gente, que de fato representa, na verdade, o ingresso da administração pública no e-social, é um salto quântico em relação a dados, informação e uso de tecnologia para poder analisar todo esse movimento que precisa ser feito para poder garantir o direito dos trabalhadores, sejam quais quer um deles, né? Exatamente. No caso dos órgãos públicos, principalmente, porque além das contribuições, além da parte tributária, a União ela também é responsável pela gestão dos regimes próprios de previdência. Isso está na Lei 9.717, que é uma lei que, pela atual reforma da Previdência, texto posto atualmente, ela deve ganhar um reforço, porque se essa atual PEC passar nos termos em que está, essa lei vai ser recepcionada como lei complementar, então ela ganha uma força a mais, não é? E a União tem uma responsabilidade muito grande pela gestão. E essa gestão ela vai ser muito melhor realizada por meio das informações que agora serão prestadas pelo e-social. E isso em termos de verificação da situação atuarial dos regimes próprios de previdência, que é um problema que o país está enfrentando atualmente, é extremamente relevante. Então, o e-social, além de melhorar a qualidade das informações, além de viabilizar a fruição de direitos previdenciários dos trabalhadores, além de viabilizar recolhimentos de contribuições previdenciárias, de permitir a fiscalização dos direitos trabalhistas,
também vai viabilizar bastante a gestão dos regimes próprios de previdência. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Cândida, obrigada, Alex, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Aproveita e segue a gente no nosso canal do YouTube. Não deixe de assinar e ficar por dentro de tudo que rola no Fórum de Desenvolvimento do Rio. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, o endereço de e-mail e o WhatsApp está passando aí na sua tela. A gente se vê no próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.